Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão, esta feita especial de Natal. De Natal e mais precisamente de fim de ano. Dado o convidado que vamos receber, Paulo Cardoso, estar intimamente ligado ao campo da astrologia e qualquer questão que queiram fazer, já sabem onde está o ponto de interrogação, coloquem a vossa questão e teremos todo a vontade e o interesse em responder. Quero que vejam isto também como uma conversa e não como uma entrevista. Isto é uma conversa entre duas pessoas que se conheceram e tiveram empatia e vamos lá falar, porque realmente o ano termina agora e é bem oportuno falarmos sobre astrologia. Gostava de chamar a atenção sobre a edição da Vogue, que é uma edição especial, onde fala essencialmente do amor, da forma como nos tornamos pessoas normais, pessoas regulares, pessoas mais criativas, pessoas resilientes e contesta a forma também como muita gente vê as coisas passar ao lado. Por isso, estejam à vontade e é uma capa também muito bonita, cheia de truques. Entretanto, vou ver se o meu convidado já está por cá. Ainda não. Se calhar está a ouvir a música. Entre as mãos de uma criança. Olá, Gi. Se calhar acho que começamos mesmo por falar um bocadinho contigo, não queres? E apresentavas o Paulo. Olá! Mas hoje não Olá, sou eu, Gisela, hoje como não sou está? eu. Tudo bem? Hoje é o nosso excelentíssimo Paulo Cardoso. Exatamente, mas foi a Gi que nos apresentou. E, Oh, meu querido, já estou daí, aqui a dizer às pessoas para começarem a assistir à vossa live. Que e hoje eu estou ansiosa para ouvir o como, é que nosso Paulo podemos, e a ti. como é que podemos definir aqui o nosso Paulo Cardoso? E o Paulo Cardoso é uma pessoa muito especial. É uma daquelas pessoas que é incrível e apaixonamos-nos por ele cada vez, pela pessoa que ele é, cada vez que o vamos conhecendo melhor. Adoro as gargalhadas do Paulo. Paulo tem uma gargalhada muito boa e é uma pessoa muito afável, de uma educação extrema que hoje já não se vê e de uma sabedoria a vários níveis, tanto de arte como da astrologia, como de outras coisas que as pessoas só pensam que o Paulo Cardoso é só É mais astrologia. Não, uma ele é astróloga, mas muito mais do realmente que isso. ele é um homem multifacetado, pois desde a parte artística, em que ele se assume como artista, até a sua face de astrólogo, muito bem, e uma face também de decoração, que é um projeto que ele também tem. Eu Uh, sei. Cada um é um projeto ímpar, ele também faz questão de não os misturar. Posto isto, vou ver se o nosso amigo anda por cá. Mas vê que eu saio, que é para eu começar Ainda já a não, ainda avisar. não. Que Mas e- se Ele, não, dá-te uma ele deve telefonadela e estar a diz-me. arranjar as coisas, que o Paulo deve estar ali nos arranjos. Mas de qualquer maneira, eu vou já começar aqui a dizer às pessoas para verem a live, a vossa live, porque eu estou ansiosa para ouvir. E olha, e ele vai dar algumas questões ou não? Ou é só ouvirmos falar? Conta-me Não, lá coisas. vamos discutir o que teve de bom e melhor 2020 e o que será 2021, em tratos gerais.
Qual é o teu signo, Alexandre? Sagitário. Ai, o meu. Claro, faço o Claro, mesmo que uma faço questão de eu. sagitarianos, portanto, nós Meu hoje amor, só olha, eu vamos vou-te pedir permitir que ele. então que me ligas ao Paulo e, entretanto, vou terminar contigo. Como sabes, é sempre um gosto receber-te. E, E eu é um gosto estar aí na Lumex pela primeira vez e apanhaste-me desprevenida e claro eu que nem sim, é bom. maquilhada estou, portanto, olha, imagina, o Um que vale é excelente que pronto. 2021. Está bem? Um beijinho É grande para isso. ti, meu querido. Obrigada, beijinho, beijinho, fica bem. Vamos a ver então se já temos o Paulo por aqui. Nós temos. O Paulo também estava numa zona com uma certa dificuldade de rede. Não sei se isso o estará a afetar. Mas se alguém, entretanto, quiser falar, peça e tenha a palavra. Pois ele não está aqui a aderir, não. Perdeu-se por um desses planetas. Olá, André, tudo bem? Um dia deste também gostava que passasse por cá eh, para falarmos um bocadinho sobre a arte. Vai ser um mês dedicado à arte, nas suas diferentes formas. Olá, Maria Emília Gandra. Quer falar comigo em direto? Olá, Olá, tudo bem? tudo bem com a Maria Emília? Conheci-o naquele dia em que fez a entrevista com o Ivar da Silva, que é meu filho, e a Ah, partir daí sim, tenho sim. seguido várias vezes. Muito obrigada por seguir. E E acompanha também esta temática da astrologia e assim? Não, por acaso ontem vi que. Até pensei que era ontem isso, Não, afinal é não. hoje. Ontem fazem sempre as publicidades. Depois lá, as letrinhas minúsculas dizem é a quarta ou é a quinta. Mas não se Ah, sim, preocupe, isto é uma edição especial. sim. Temporada 3. Nós já vamos começar Está bem, está bem. a partir de janeiro. O primeiro mês, por exemplo, vai ser só sobre moda. De qualquer maneira, sabe que tenho um filho talentoso e Obrigada. calculo que esse talento, em parte, também venha da mãe e aproveito a desejar boas festas. Alguma questão, Obrigada. já sabe, esteja à vontade. Onde tem um ponto Ok, de bom interrogação, ano, coloque e o obrigada. Paulo responderá. Está bem? Obrigada. Então vá. Deus. Obrigado. Tchau. Penso que o Paulo já está aqui e eu vou chamar. Olá, Paulo. Boa noite. É assim, este é ecrã tátil, eu bem lhe estava a tocar, mas ele não queria reagir. Pronto, mas depois de um momento para o outro ele deu-lhe e ficou mais sensibilizado e pronto, já cá estamos. Como é que vai Pronto. isso? Diga-me uma coisa, está-me a ouvir bem? Super bem. Muito bem. A ouvir e a ver. Estou lá a ver lá fora, lá ao fundo, uma árvore de Natal, com muitas estrelinhas. Esse mesmo que realmente tem olho, não é? Não, eu gosto de... Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui um bocadinho eu mais alto. Temos só um minuto. Olá, Gisela.
Pronto, já me está a ouvir melhor, não está? Assim, eu já estava a ouvir bem. Eu já Pronto. estava a ouvir bem. Muito bem, viu ali a árvore de Natal e viu muito bem. Acontece que eu, desde que faço aqui o live, estas conversas, faço-as desde casa. E estou na sala, onde amanhã será feito o Réveillon. Teria todo o gosto depois até de mostrar aqui algumas pequenas brincadeiras que eu fiz. Mas Boa, sobre o boa, Paulo, boa, boa. eu comecei por apresentar, até pedi ajuda à nossa amiga Gisela para falar quem é o Paulo, porque aqui é mais conhecido. E chegamos à conclusão que o Paulo, para além de ser uma pessoa excepcional, um comunicador nato, é multifacetado, nomeadamente nos campos da astrologia, um dos campos em que se distingue, como artista pintor e decoração. Como eu sei que realmente só per si cada tópico desses daria um programa, eu convido desde já para umas futuras sessões em que a gente fale sobre pintura, arte e Vamos a também isso. sobre decoração. Parece-lhe bem? Vamos aí. Ok, com muito gosto. Falo hoje astrologia e eu pedi para escolher uns determinados temas e o Paulo escolheu 3, que eu já passei o primeiro, do Manuel Pereira para filosofal. Por alguma questão em especial, este gosto? Sim, é por uma razão muito especial, porque a vida tem o seu lado material, imediato, mas tem, sobretudo, a vida é a procura do nosso sonho, da realização do nosso sonho. E justamente a Pedra Filosofal foi criada justamente para nos recordar que a vida não é só carne, matéria, mas é também o sonho, a descoberta. Cá está. A Pedra Filosofal é uma coisa que eu gosto muito. A alquimia é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, a minha formação é a química. Portanto, acho que a Pedra Filosofal ilustra muito aquilo que eu dou valor na vida. Por outro lado, o que os alquimistas procuravam era transformar a massa bruta em ouro. E o que é o ouro dos alquimistas? O ouro é justamente a transcendência, a espiritualidade. Portanto, esta é uma das coisas, é um dos desafios que eu mais venero na nossa existência. Eu concordo, mas acrescento esta nota e para saber a sua opinião. Acredita que ainda há pessoas com a capacidade de sonhar? Acredito, claro, 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 com certeza. O mundo acaba quando não houver gente que goste de sonhar. Canções como essa, músicas como essa, são apenas uma espécie de catalisadores para que as pessoas não se esqueçam que a vida tem um lado de sonho, de desejo, a espiritualidade, a arte, a cultura fazem parte da poesia, a música, o bailado, a música. Portanto, fazem parte justamente desse universo que no dia em que nos for vedado, nós morremos secos, sem capacidade de acreditar que a vida também é a procura da transcendência. Sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente também consigo. Já agora falamos das 3 músicas que teve a amabilidade de indicar. A segunda, vou passar depois, no começo da segunda parte, que é executada pela Maria João Pires, que é o Noturno 20 de Chopin, com a particularidade de ser em C menor. E porque esta escolha? É assim, ela foi minha professora de piano. A Maria João Pires foi talvez dos grandes encontros da minha vida. Eu tinha 18, 19 anos e conhecia, e a relação com ela, hoje em dia considero uma espécie de irmã mais velha. Ela, quando me vê, é como se fôssemos irmãos, comentamos, falamos de intimidades, etc. E há uma coisa que pouca gente sabe, eu já era astrólogo na altura e a Maria João Pires teve um problema muito grande no dedo mais pequenino, a certa altura, e teve praticamente 2, 3 anos sem conseguir tocar. Então, isto só para vos provar que ela é um gênio, ela disse-me assim, Paulo, eu vou-te ensinar a tocar piano e tu vais-me ensinar a fazer astrologia. E
fizemos essa troca. Eu já tinha andado no conservatório, aliás, estava nessa altura matriculado e tinha aulas no conservatório, e ela deu-me umas dicas maravilhosas. E eu disse, então, ok, eu vou-te ensinar o pouco que sei. Bom, ela em 2 ou 3 meses, ela já fazia horóscopos, interpretações. Isto porquê? Porque ela é uma pessoa já com uma espécie de talento, de genialidade, que a liga E determinação, que é uma pessoa muito à determinada. transcendência. E, portanto, ela pegou na astrologia, se calhar pega numa partitura e ela faz a ligação ao divino. Mas nessa altura foi através da astrologia. É curioso que a filha mais velha dela, que é a Joana, também aprendeu. A outra, que é a Madalena, mais ou menos, mas a Joana também já fazia horóscopos. E, portanto, 2, 3 anos ela fez astrologia. A astrologia foi a maneira... Foi uma coisa terrível. Ela estava com medo de nunca mais conseguir tocar. A pouco e pouco as coisas foram ultrapassando e o dedo começou outra vez. Ela, aliás, teve que deixar a casa, os pianos, etc. Foi um momento terrível de vida dela. Portanto, no fundo, é um bocadinho a homenagem a essa proximidade que eu tive e agora tenho menos, porque ela agora está em Castelo Branco e agora com a pandemia ainda foi mais complicado. Foi um bocadinho de homenagem a esse ser que cá está em corpo, mas está completamente ligado à música, ao espírito e à transcendência. Muito bem. Eu tenho uma admiração sem limites. E bem expressa. Eu vou voltar à parte em que sugeriram ambos explicar à outra o que era astrologia e a Maria João começou e desenvolveu essa parte muito bem. Agora, eu pergunto-lhe assim, como é que ficou a sua parte com o piano? Do piano. É que eu tive que continuar a ser astrólogo. Eu hoje em dia ainda toco umas coisas. As pessoas não sabem, eu vou aqui revelar um pequenino segredo. Se as pessoas forem à minha página de Facebook, há aqui uma espécie de, como é que se diz? Um separador, é uma espécie de, como é que se diz nos princípios dos programas, é o Destaque, um separador. Pronto, o separador. E que a música do separador sou eu a tocar piano. Portanto, quem for ao meu canal de YouTube vai ver que há sempre uma espécie, o genérico, no fundo, dizendo melhor, o genérico de praticamente todos os vídeos do meu canal YouTube são começados por uma das valsas de Chopin que eu aprendi a tocar com ela. Justamente. Olha, não tinha feito essa associação, mas foi justamente com ela que eu aprendi. O bem serve mesmo para criar ou recordar estas associações. O tema com que vamos fechar é a sua proposta de Chico Buarque, de nome Construção. Quer falar um bocadinho? Sim, é assim. Eu e o Brasil, eu nasci no dia 7 de setembro e o Brasil supostamente nasceu no dia 7 de setembro. Eu tenho uma relação poderosíssima com o Brasil. Eu acho que já fiz mais palestras sobre Fernando Pessoa e astrologia no Brasil do que em Portugal. Isto porque eu fiz várias exposições de pintura no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em cada uma das exposições eu gosto muito de falar com as pessoas. Mais do que só expor ou colocar os quadros, eu gosto de explicar às pessoas. E a minha motivação foi justamente ligar 3 coisas ou 2 coisas que os brasileiros adoram. Fernando Pessoa e a astrologia. Bom, isto era uma mistura quase, digamos, balsâmica, é uma loucura. Resultado, eu tinha na exposição do Rio de Janeiro, no Paço Imperial, onde viveram a Carlota Joaquina, o rei Dom João VI, etc. Aliás, eles viviam separados, mas pronto, isto são outras coisas. Mas ali chegaram, tipo, autocarros. Os brasileiros são assim, quando gostam de uma coisa, e neste caso não era de mim, obviamente, era do Fernando Pessoa, quando souberam que eu ia dar palestras, falar sobre a astrologia em Fernando Pessoa, começaram-se a organizar autocarros que vinham de Minas Gerais, de Campinas, de Mato Grosso, de Pernambuco, de todo o Brasil, das universidades que há nessas grandes cidades brasileiras, com os professores da cadeira, e vinham para assistir. Portanto, e eu tinha programado 20 ou 30, eu acho que dei 40, 50, 60 palestras. Mas eu com gosto, há que referir.
Porque Portanto, esse tipo de diga. palestras, eu sei que o Paulo é como água para as suas raízes. E quando se faz uma coisa que se gosta, é ótimo. Paulo, Eu vivo. antes de entrarmos um bocadinho na parte mais técnica da questão, conhecemos o Paulo Cardoso, a pessoa. A primeira questão que se impõe é perceber como é que a astrologia aparece na sua vida. Foi um acaso. É assim, sabe daquelas sensações quando nós vemos alguém, que, por exemplo, com o caso da Maria João, que aos 4 anos pega no piano e parece que aquilo aos 5 já podia dar concertos. Parece que muitos de nós temos qualquer coisa dentro dos nossos cromossomas, vamos chamar o ADN, vamos chamar reencarnações, chamemos aquilo que quiserem, mas eu tenho a sensação, eu em muito pouco tempo, em menos de um ano, eu li o primeiro livro de astrologia, foi uma grande amiga minha que me trouxe esse livro, e eu comecei a fazer o horóscopo. E com ela era a Elisa, era uma geminiana fantástica de filosofia, e trouxe-me um livrinho que ensinava a fazer horóscopos. Eu vinha de química, sou muito cético, muito. 2 mais 2 são 4, muito terreno. E nessa altura, obviamente, que me apaixonava pelo lado lá da vida. Mas ela disse: olha, vamos experimentar se isto funciona. Fizemos uma série de cálculos e eu fiquei embasbacado. Eu fiquei quase aterrorizado. Porquê? Porque eu era, ainda sou, mas sou menos, mas eu era muito reservado, eu não falava muito de mim. Então, ela trouxe 2 livros. Um que ensinava a fazer os cálculos e o outro era um livro que ensinava a interpretar os cálculos, a botar o mapa astral. Bom, eu comecei a ver, ela começou e eu a ver nesse livro o que é que eu era. Era não sei quê, com a lua não sei onde, e o mercúrio não sei onde. Mas eu sou mesmo isto? Como é que é possível? Como é que eu tenho que ser aquilo que fui dado para ser quando nasci? Isto fez muita confusão, porque eu até aí pensava que o destino éramos nós, que as nossas opções eram tomadas por nós próprios, e eu ali fui descobrir que muitas das minhas características, boas e más, não eram mais do que aquilo que eu estava vocacionado para ser e que já estava no meu horóscopo, no meu mapa astral. Isso com que idade, Paulo? Como? Com que idade? Isto eu tinha 76, ora 26, portanto eu nasci em 3, 23, 24 anos. 23, 24 anos. Um ano depois, praticamente, comecei a dar consultas. É como se fosse, e depois interroguei-me sempre, porque eu vinha de química, eu adoro química, matemática, estatística, física nuclear, portanto a minha vida tinha sido isso. E eu, nas minhas insatisfações... O lado de engenharia tem muito essa parte rigorosa do cálculo, de interpretação. Exatamente. Não é? Mas extrapolação também. Quero acreditar que a astrologia tem justamente esse lado, mas não se fica por esse lado. Porque a astrologia tem depois aquela procura do ser global, da galáxia, da transcendência, da evolução humana, da psicologia, da espiritualidade, que a química não tem. E eu tinha ficado com a sensação de que aquilo que eu tinha estudado não me chegava. Não respondia a uma série de questões como: o que é que cá andamos a fazer? Porque é que não somos isto e somos aquilo? Porque é que temos estes medos e estas inseguranças? Portanto, isto ajudou-me a perceber melhor. É assim, há uma coisa, Alexandre, eu também sou Alexandre, eu sou Paulo Alexandre. E eu assim, Paulo. É assim. Pois é, o Alexandre Paulo, é verdade, é verdade. Isto é uma coisa curiosa. É muito giro este trocadilho. É assim, há uma coisa que a astrologia me ajudou. E eu acho que ajuda muita gente. Eu dei, até agora, 19.500 consultas. Eu hoje em dia praticamente já não consigo dar consultas, porque as consultas, há uma altura em que nós ficamos colados às pessoas. É preciso vestir a bata e criar uma barreira, e eu não consigo criar essa barreira. Resultado, acabo por sofrer, por ficar com problemas de dormir, que quando dou muitas consultas, portanto... Isso também tem a ver com energias, certo?
Exatamente. E as pessoas, eu dou a minha energia, abro a minha alma e depois muitas vezes fico muito vulnerável e às vezes fico um dia, 2 dias mais desequilibrado. E portanto, eu hoje em dia prefiro, aliás, digo-lhe, hoje em dia, se me perguntar o que é que eu queria mais fazer, era repegar, que foi isso que eu fiz este ano e no ano passado, repegar na minha vertente criativa e artística e deixá-la fluir. Porque essa parte de mim não me cansa. Enquanto E eu essa acho parte também que o faz recarregar baterias, não é? exatamente, é assim, se a astrologia me expõe demasiado em relação às pessoas, eu penso que a pintura devolve-me a paz interior. E, portanto, é uma espécie de terapia, é uma espécie de reequilíbrio. Eu, quando chego ao ateliê, eu saía do consultório e depois ia para o ateliê. Quando eu chegava ao ateliê, eu dizia, ai, finalmente estou só. Porque aquela devolver-me a mim próprio no ateliê, eu posso lhe dar uma ideia, uma imagem muito rápida. Olha, isto é uma pintura que eu fiz, ali estão mais umas pinturas que eu fiz, mas guardemos isso para outra conversa, O para próprio. que as pessoas Olha, percebam que há muito do senso scroll, comum, há muita ideia, Paulo, desculpa, diga, somos diga. todos fadados, que é um destino para todos. E o que eu lhe pergunto é se a astrologia, de alguma forma, dá uma proposta de destino. É assim, infelizmente ou felizmente, no livro do ano passado, isto aconteceu imensas vezes. Aliás, no prefácio do livro que eu publico todos os anos, eu não tenho ali, mas em 2 segundos posso ir buscar, o livro que todos os anos, que eu publico desde 96, houve anos em que eu publiquei 2 livros. E o livro que, mas isto só para ser mais breve, o livro que eu publiquei para 2020 tinha uma série de pessoas famosas, eu nem vou falar nos nomes por uma questão de delicadeza e de cuidado e de uma certa, pronto, uma certa retração, uma certa, pronto, para não Mas estar fica à vontade. Por a nós, mencionar pessoas, somos sempre curiosos. Por mas é isso, assim, houve algumas pessoas que eu tinha vaticinado para este ano, momentos extremamente delicados e que, no fundo, eu faço todos os dias, todos os anos, uma espécie de tabelas. Eu não faço a previsão para o carneiro, para o touro, para os gêmeos, não. Isso não me chega. Um homem que veio da química não lhe chega a falar para um signo, porque um signo, no fundo, é 8% da humanidade, não chega. Portanto, eu tive que criar um outro método Paulo Cardoso, que no fundo é fazer a astrologia para cada dia do mês. Ou seja, para mim, um peixe de 6 de março é muito diferente de um peixe de 7 ou 8 de março. Porquê? Porque os planetas já não fazem os ângulos que fazem para 2 ou 3 ou 4 de março. Então, claro, eu faço 365 previsões. E por isso, todos os anos eu falo, pessoas conhecidas, nascidas nesses dias, vaticinando coisas boas e coisas menos boas. Infelizmente, houve uma série de pessoas que eu citei, mesmo os nomes, e outras não citei os nomes por uma questão de delicadeza. Pronto, acho que é um bocado assintoso usar pessoas públicas e tal. Então, fazia os meus gráficos, mas as pessoas que eu tinha posto com sinais menos nesses gráficos, aconteceram-lhe coisas horríveis este ano. E, portanto, quando as pessoas me dizem, epá, é incrível como é que os astrólogos deviam ter avisado esta coisa do coronavírus. Eu não sou especialista em coisas mundiais. A astrologia que estuda as pandemias, as guerras, os sismos, as convulsões sociais, chama-se Astrologia Mundial. E já agora vou-lhe mostrar um livro do tal meu professor, que era um senhor francês, infelizmente morreu o ano passado, e foi através deste senhor, André Bargot, que eu estudei com os tais 2 livros da Elisa. Ela trouxe-me os livros do André Bargot. E anos depois, anos depois não, foi no ano seguinte, porque eu comprei este livro, vou-lhe dizer, este livro estuda justamente as convulsões sociais e os problemas sociais. E eu comprei-o, olha, está aqui por acaso, até está aqui a data em que eu comprei. Eu comprei este livro em 1980. Portanto, eu comecei... Paulo, tem que ler o título porque aparece ao contrário.
Ah, é verdade, da astrologia mundial. Portanto, a astrologia mundial é a astrologia que estuda as catástrofes, as pandemias, os signos, etc. Uhum. E eu, em 1980, eu já conhecia o André Barbeau de 76, 77. Aliás, como Uhum. já disse, foi através dos livros dele que eu comecei a fazer astrologia. E Ok. em 1900, e quando as pessoas me perguntam, devia ter avisado esta coisa da pandemia, ora, pois bem, eu posso explicar às pessoas, não me quero, mas vou poder explicar, só um bocadinho, que eu estou a... cá está. É assim, este senhor era um gênio. A Maria João Pires é um gênio na arte, na música, e este senhor era um gênio na astrologia. Eu agora não tenho uma terceira mão para segurar as coisas, mas vou fazer isto de outra maneira. Se estão aqui a ver este gráfico, Perfeitamente. ora bem, está-se a ver, ora bem, este ponto mais 2010, 2020, só um bocadinho, que eu ainda tenho aqui outro mais louco. Mas pronto. Ele depois fez outros. Expectantes. Pronto. O que é que eu lhe queria mostrar é este. Este 2000, peço desculpa, eu não tenho aqui o outro, mas que pena. É que ele fez um gráfico para o ano 2000, que é uma coisa louca, que diz o quê? Eu não consegui imprimir porque tenho, neste momento, um problema de configuração na impressora. Mas, por exemplo, vou-lhe mostrar o do século XX. Isto, eu peço que as pessoas podem ver. Quando este índice desce, ele desceu em 4 ou 5 momentos do século XX. Quando está aqui mais baixo, o que é que foi? A Primeira Guerra Mundial, o crash da Bolsa de 1930, depois, logo a seguir, a Segunda Guerra Mundial, depois... Este que desce muitíssimo, eu agora vou usar o telefone. Ui, não consigo. Este ponto delicadíssimo do século XX foi quando apareceu a SIDA, a guerra Irão-Iraque, etc. E, portanto, ele fez, nessa altura também, a previsão para o século XXI. E o que é que eu fui? Fui agora descobrir que ele, em 1980, já tinha publicado este livro, onde aparecia um gráfico para o século XXI, onde o ponto mais grave, mais baixo, mais delicado do século XXI era o quê? Entre 2018, 2019 e 2021. Portanto, o mais baixo, o mais grave, mais estressante, o mais delicado de todo o século. Temos numerologia por trás. Quando digo numerologia, temos contas de cálculos que permitem afirmar isso, que determinados anos vão ser mais positivos ou menos negativos. Mas voltando à questão, partindo do signo e tal, temos um destino, a astrologia ajuda a interpretar, ou ajuda também, aconselha também a como ultrapassar. Por exemplo, um macaco, sim, obviamente. Durante 7 luas vai estar em Vênus. Eu não percebo nada disso, não é? Pronto, Sim, mas a questão que eu pergunto é esta. Tem este aspecto também de ajuda? Claro que sim, claro que sim. O astrólogo, no fundo, vai interpretar o horóscopo da pessoa. E o que é o horóscopo da pessoa? O horóscopo é uma gráfico, é uma carta do céu, feita para quê? Para o dia, hora e local de nascimento em que a pessoa nasceu. E o que é o horóscopo de nascimento? É, no fundo, a posição de todos os astros do sistema solar vistos da cidade, do local onde a pessoa nasceu. Que é, nascer em Lisboa ou nascer em Porto Alegre é muito diferente. Na mesma hora, no mesmo minuto, mas com uma distância mais que 50 quilómetros, já altera o destino. Então o que é que o astrólogo tem que fazer? Tem que interpretar o tal horóscopo e explicar à pessoa qual é o seu caminho que está marcado no horóscopo. Mas, se a pessoa vai... o astrólogo só tem que dizer que há uma encruzilhada. E tem que explicar que para a direita vai dar a tal sítio, para a esquerda... Ou seja, a pessoa tem um problema afetivo, mas pode divorciar-se ou não. O astrólogo só tem que mostrar as duas hipóteses. A opção tem que caber à pessoa. Ou seja, o astrólogo vai, de algum modo, desvendar um pouco.
é como se fosse um mapa de estradas. Olha, o mapa do céu é um mapa de estradas. E perante aquele mapa de estradas, nós podemos ir de Lisboa ao Porto e ir pela autoestrada ou ir pela nacional. Se eu prefiro, tenho tempo, não tenho pressa e gosto de parar para conhecer, digamos, algumas cidades, eu se calhar vou pela Estrada Nacional. E isto vai-me levar ao Porto também, mas de uma outra maneira. Ora, o mapa do céu é exatamente isso. Ora, o astrólogo está lá para explicar que caminhos é que estão traçados. A origem é o ponto, a cidade e a hora em que se nasce. O local, a questão sim, que coloca a hora e o local de é nascimento. possível de alguma forma, ou há metodologias associadas, em que se preveja a morte? Claro que sim. Isto levava-nos a uma conversa só sobre esse assunto. O Fernando Pessoa, que era um excelente astrólogo, ele era vocacionado, ele era especialista em descobrir a morte, o dia da morte das pessoas. O dia, o mês, o ano. Um grande amigo dele, Raul Leal, e eu descobri no espólio de Fernando Pessoa 230 horóscopos. É preciso explicar aqui uma coisa muito importante. Eu hoje em dia faço um horóscopo em 2 segundos, porque os computadores ajudam-nos a fazer os cálculos. No tempo do Fernando Pessoa era preciso, será, 2, 3 horas de cálculos para se fazer senos, cossenos, tangentes, regras 3 simples, etc. Portanto, e Fernando Pessoa tinha uma vocação especial. E ele fez o horóscopo de todos os amigos dele, os conhecidos, etc. Raul Leal, que era um filósofo extraordinário, que era companheiro dele, das lides literárias, etc. Ele fez o horóscopo do Raul Leal e numa pontinha do horóscopo, é pena não ter aqui este livro, se não mostrava, mas está no meu livro chamado Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa. E explico isso tudo tintim por tintim. E numa pontinha do horóscopo ele tinha... é preciso recordar que o Fernando Pessoa morreu em 1935. E ele fez 3 vaticínios para o Raul Leal. Um para 1960, um para 1961 e outro para 1965. Nós estávamos nos anos 20, porque aquele horóscopo que ele fez foi nos anos 20. E o Fernando Pessoa pôs nestes 2 acontecimentos, são positivos e aquele é negativo. Então querem saber que a tal data que o próprio Fernando Pessoa tinha posto como negativo foi o ano em que o Raul Leal veio a morrer. Ouçam, ele fez os cálculos em 1920. O próprio Fernando Pessoa morreu em 1935. Isso. E o amigo dele veio a morrer. O Paulo, veio a morrer também é que já publicou 50 livros, não é? O que quer dizer que publica-se um, passa-se para o segundo quando realmente há mercado. E o mercado consigo mostra ser generoso e que tem interesse realmente pelo que Paulo tem a dizer. Já publicou para o ano de 2021, certo? Exatamente, foi aquele que acabou mesmo agora de sair, em novembro. É isso que eu ando agora nas lá para casa. De que é que consta o livro e onde é que se pode encontrar é assim, hoje em dia, o seu conjunto de livros? É assim, todos os livros que eu escrevi, especialmente, é assim, os de Fernando Pessoa, escrevi 4 livros sobre esse assunto, outros sobre Almeida Garrett, outros sobre, vários assuntos, sobretudo literatura, astrologia, etc. Hoje em dia, com o problema do Covid, as pessoas vão poder recorrer, e até com muitos benefícios, a ir às plataformas online. Por exemplo, eu publico este livro na Leia. E a Leia online manda o livro com desconto para a casa das pessoas e as pessoas nem têm sequer que pagar os portes. Ora, aberta a FNAC, a Leia, penso que a Almedina, basta ir à internet. Hoje em dia, as pessoas que querem um livro não precisam de sair de casa, mas vão às plataformas, além de levar o livro. No outro dia, uns amigos meus encomendaram, receberam no dia seguinte. Portanto, não precisamos de sair. O livro vem até nós porque
pronto, foi uma maneira que os livreiros encontraram de dar a volta a esta limitação. Ultrapassar o Covid e manter o fluxo. Exatamente. Temos uma questão aqui de uma seguidora, que por acaso falei com ela, que é a Dona Maria Emília, e está-me a perguntar Ganda. qual o livro. Eu acho que são Ganda. todos os livros, mas agora o Paulo fala melhor. É assim, o livro é o livro que eu publico todos os anos, desde 1996. Todos os anos eu publico um livro com as previsões para o ano seguinte. E chama-se, eu posso ir buscá-lo, o problema é que demoro 30 segundos a ir buscá-lo para lhe mostrar. Posso ir lá? Deixa à vontade. Então, olha, eu vou só pôr aqui para o teto e vou já nos tratinhos. Como veem, o Paulo é este dinamismo em pessoa. Sempre focado nisto, naquilo, naquilo outro, mas com resultados ótimos. E eu creio que, de alguma forma, ele é um gênio. Entretanto, respondemos já, quando ele chegar, à pergunta de cultura arte. Peço desculpa, interromper, eu não quero interromper. Não há problema? Então, o livro. O livro é este. Portanto, no fundo, é a Astrologia 21, de 2021. Para não E como é fazer que se chama o reflexos. título? Chama-se Astrologia 21 para uma vida próspera, saudável e feliz. E neste livro, eu tenho as tais tabelas que há bocado falei, que são as tabelas... Não, isto é só para perceberem. Isto é uma fotocópia do que está no livro. Eu faço as tabelas para todos os dias de nascimento. Para mim, 2 carneiros não são iguais, 2 touros não são iguais, porque cada dia de nascimento dá lugar a uma previsão particular. Portanto, eu faço 365 previsões, não faço 12 previsões. E este livro está, o tal que eu publiquei o ano passado, é muito semelhante, só que foi feito para este ano, para 2020. Já saiu, portanto, este livro para 2021. Os É um canais livro- são é um as plataformas digitais, não é? E eventualmente pode-se encontrar também livros seus antigos, já publicados, ensaios. É assim, obviamente que em todas as livrarias têm, se não, mandam vir. Mas, por exemplo, a FNAC, até às vezes nas grandes superfícies, nas livrarias das grandes superfícies, ainda há pouco tempo estive no continente, há 2 dias ou 3, e vi lá o livro à venda. Quer dizer, portanto, para ter um pouco por todo lado. Só que as pessoas, muitas vezes, coíbem-se de sair de casa, mas hoje em dia é tão fácil, estas plataformas estão muito mais agilizadas e a pessoa recebe em casa sem problema nenhum. E se quiserem depois, combinamos e eu faço uma dedicatória. Se a gente combinar uma reunião. Está a fazer isso, faz a sua ronda, ainda agora recentemente esteve no Norte, correu as principais estações e aqui no Porto foi a Praça da Alegria. Exatamente. E Foram para o que é ótimo por isso. Por isso, Maria Emília, espero que a sua questão esteja respondida. Temos uma questão também aqui de... Olha a Cristina Monteso! Olá! Era uma ex-aluna minha muito que bem. aprendeu a astrologia comigo. Temos aqui mais uma questão que é da cultura arte e pergunta-me, Paulo Cardoso, continua a pintar? Eu continuo a pintar. E mais, este Covid obrigou-me a reformular uma série de coisas na vida. Eu disse, eu qualquer dia morro, desapareço. Porque é assim, o Covid obrigou-nos a fazer atos de autoanálise, etc. E eu decidi, já o ano passado estava a fazer isso, disse, então, quando é que eu vou fazer aquilo que mais gosto de fazer na vida? Eu gosto de fazer livros, mas eu gosto de tudo aquilo que faço, para lhe ser sincero. Eu gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer palestras, eu tinha uma casa de antiguidades e decoração, onde eu, no fundo, era uma galeria de arte, onde eu fazia concertos, porque a minha avó era professora de piano, a minha mãe era professora de piano, a minha bisavó era música. Portanto, cada um nasce lá com os cromossomas que nos dão, no fundo, esta... E a arte, mas sobretudo a pintura, para mim, faz-me estar vivo, faz-me ter alegria de viver. E eu faço tudo com paixão. Aliás, se calhar as pessoas quando me vêm falar percebem isso, quer dizer, eu
podia, antes era mais frio, era mais racionalista e tal, e eu não devo dizer isto, e devo dizer, hoje em dia falo, digo, sinto, grito, portanto sou uma pessoa muito mais espontânea. E digo-lhe, e as pessoas podem ficar a saber, a pintura para mim é aquilo que mais prazer me dá na vida. Porque eu há bocado já expliquei, a astrologia tem um ponto difícil, é que a pessoa só vai ao astrólogo quando tem um problema. Eu há bocado disse-o, eu fiz quase 20 mil consultas. Podem-se contar pelos dedos, e eu já explico porquê. Podem-se contar pelos dedos as pessoas que foram lá à consulta só para saber como é o horóscopo. Grande, esmagadora maioria das pessoas foi porque estava num momento delicado, tinha que lhe morrido alguém, estavam desempregados, estava com um grande problema financeiro, problema amoroso, qualquer coisa assim. E, portanto, ao longo dessas 20 mil encontros, eu fiquei exausto ao longo de anos e anos e anos de consultas. Enquanto que a pintura, não. A pintura só me dá prazer. E eu, ano passado, em 2019, disse, não, Paulo, tens de começar a fazer aquilo que mais prazer te dá na vida fazer. E eu, ano passado, comecei a tirar algumas horas para começar a pintar. E este ano, com a desculpa do Covid ou não, o que é certo é que eu praticamente fiz 5% da astrologia e 90% da pintura. Desculpa interromper, vai ser alvo de um programa que vamos falar só sobre o contexto artístico do Paulo Cardoso. Exato. Por Claro. isso, siga-nos e vão ver que é bem, bem interessante. Olha, Paulo, gostava também de perceber o que é que o inquieta. Eu, até pela maneira de falar, se percebe que eu sou uma pessoa inquieto. Há aqui uma inquietação, como diz a canção. Inquietação. O que me inquieta, o que me inquieta é justamente perceber. Eu agora já conheço muito bem o horóscopo. Já tinha a obrigação disso, não é? Se isto começou, eu comecei a desvendar o meu horóscopo em 76, 77, mal de mim se eu não o conhecesse de trás para a frente. A minha inquietação já não se prende tanto comigo, mas com as outras pessoas. Como é que eu vou poder ser útil? Eu quando faço os livros, quando eu faço estes livros, eu comecei a fazer estes livros, já não estava a dar tantas consultas, porque eu já não aguentava. E disse, como é que eu vou poder usar e levar a astrologia para mais pessoas e para que elas tenham alguma ferramenta para se orientarem melhor? Capacitou as pessoas, não é? Exatamente. Portanto, a minha inquietação é como levar esta sabedoria, que no fundo é uma ferramenta extraordinária para as pessoas, para que elas possam, como a mim, a astrologia apaziguou-me, deu-me mais amor próprio, deu-me alegria de viver, percebi porque é que às vezes eu era tão chato, e porque é que era tão inseguro, e porque é que tinha aquela insegurança, e aquele problema, e tal e coisa, e era tão desconfiado. A astrologia ajudou-me a aceitar-me. Ora, e muitas vezes eu dou aulas, já tive 700 alunos nas minhas aulas, e é isso que eu mais gosto. Também adoro fazer. Olha, eu esqueci-me de dizer. Outra área que eu adoro é o ensino. E até o ano passado dei sempre aulas, todos os anos tinha aqui uma turma excelente. Exatamente onde eu estou é o sítio onde é o meu ateliê, onde eu pinto. Não é? Olha, diga-me, até porque uma das nossas seguidoras, a Maria Emília também, que colocou, pergunta onde é que dá consultas. Eu atualmente, isto é assim, eu começo a escrever este livro, em março. De março até agosto, todos os anos, eu tenho que escrever o livro. Porque é a minha maneira de chegar a mais pessoas. Portanto, normalmente de janeiro a março é o período, não quer dizer que eu não dê mais consultas, mas entre janeiro e março é o período que eu tenho mais aberto para as consultas. Eu agora vou começar daqui a uma semana ou duas a receber as marcações. Agora, a partir de março, abril, eu vou começar a descer o número de consultas. Eu dou as consultas em Lisboa. Elas podem ser dadas por WhatsApp, ou por Zoom, ou por videochamada. Agora, as pessoas têm que
me contactar, dar o número de telefone, através do meu site, através dos contactos que vêm no Quer dizer qual é YouTube, o site, etc. Paulo? Quer dizer qual é o seu site? É paulocardoso.com, mas podem ir, olha, o meu contacto está no YouTube, que é Paulo Cardoso Oficial, no Uhum. Instagram, Paulo Cardoso Oficial, no Facebook, Paulo Cardoso Oficial, portanto, mas por exemplo, no Instagram e no YouTube, tem naquela parte de baixo da abertura, tem justamente os contactos. Uhum. Agora eu tenho imensa pena, porque eu neste momento eu não consigo fazer tantas consultas como fazia há 20 ou 30 Claro, anos atrás, claro. E tem porque que ter a qualidade, pessoa, as eu coisas têm que ter penso que é qualidade, não limites. é? Já agora Como? deixe-me só dar aqui salutar aqui um futuro papá, que é o Vasco Pintado, que pelos meus Pintado lá. cálculos deve estar a nascer o primeiro bebê. Espero que seja Uau! muito feliz e nada como agora um programa que fala hoje sobre astrologia, o que poderá Se ser, vai não é? nascer agora, parabéns, porque aconteceu agora no dia 21. Lembram-se? Ouviram falar nisso? Houve uma conjunção Júpiter-Saturno, que é uma coisa raríssima. Esta conjunção que se verificou agora no dia 21 de dezembro era praticamente igual àquela que se deu na altura em que nasceu Cristo, Jesus Cristo. Porquê? Porque Júpiter e Saturno, na altura em que ele nasceu, juntaram-se no céu. E quando Júpiter e Saturno se juntam, parece uma estrela super brilhante. Ora, nesta altura, em dezembro, eles voltaram a encontrar-se. Portanto, as crianças que nascerem agora, nas próximas semanas, vão ter aquela sinal que estava também no horóscopo de Jesus Cristo. Portanto, é um sinal muito bom. É um momento em que a humanidade vai começar um ciclo novo. E daí eu dizer que eu não sei se é meados de 2021 ou se é finais de 2021, mas nós estamos praticamente a entrar num momento muito positivo, numa ascensão que vai entre 2021 até 2030. E, portanto, nós acabamos de tocar no ponto mais delicado e mais negativo do século XXI, que foi justamente a partir de 2018, nós descemos aos infernos astrais. E agora já começou a haver uma inflexão, portanto, a partir de finais de 2020, princípios de 2021, segundo aquele astrólogo que eu falei, o André Barbeau, que era especialista nisto. Aliás, queria dizer-vos uma coisa: quem se preocupa em encontrar coisas sobre catástrofes, pandemias na astrologia, há imensos sites só a falar disso. As Claro. pessoas que, às vezes... Portanto, foi lá que eu descobri e que me relembrei que este astrólogo era um especialista nisso. E cá está este gráfico que tentei mostrar-vos, diz que nós estamos neste momento naquele cotovelo, descemos ao mais fundo dos abismos para, a E partir agora de só 20, se pode subir, não é? só pode subir e até 2030 é quase garantido. Segundo Olha, ele, Paulo, tenho aqui uma eu sou questão astrólogo. da Joana Ponte Tarot e pergunta: tarot ou astrologia? Eu acho que isto deve ser uma dúvida. É assim, eu faço tarot e faço astrologia. Eu vou-te explicar. Eu só uso tarot quando as pessoas não sabem a hora de nascimento. Eu dou aulas de tarot à distância ou presenciais. Dou aulas de astrologia à distância ou presenciais. Hoje em dia, como as pessoas não se podem, digamos, reunir tanto, eu comecei a desenvolver mais as aulas à distância. E envio os textos, os CDs das aulas, porque as pessoas não... porque é que E algumas outra pessoas questão. não acreditam na astrologia? É assim, para mim, eu tenho pena que elas não acreditem, porque quando a pessoa acredita na astrologia, ganha aquilo que eu ganhei. Ganha uma paz interior de perceber que, afinal, o meu percurso de vida tem um sentido. A vida tem um sentido. E o facto, a astrologia ensina-nos isso. Ensina-nos a gostar mais de nós próprios, a perceber melhor os cantos da nossa alma e, por isso, a aceitar-nos melhor. E não só, a perceber aqueles que estão no mesmo teto que nós. Os pais, os amigos, os amantes, os amores, os maridos, as mulheres, os irmãos, porque eu começo a perceber porque é que aquela pessoa
é tão boa ou tão frágil naquela área de vida. Olha, grande tio. Temos aqui mais uma questão. Este já teve aulas comigo também. E, sobre aquela... grande tio, conta um pouco sobre aquela primeira parte de todos os livros de previsões com famosos. Epá, é assim, isso é um assunto muito delicado. Eu não queria muito ventilar, porque pode querer dar ideia que eu estou a usar isto para dizer que eu sou bom. Eu não sou nada bom, porque assim, o que é bom é a astrologia e as regras da astrologia. Mas já que fazem este fim-capé, é assim. Eu, ano passado, no livro, vou explicar qual é o livro. Na página 23 deste livro e na página 38 deste livro, eu tinha dito que algumas pessoas poderiam estar num momento muito particular de crise. E algumas das pessoas que eu pus lá o nome era o Pedro Lima, justamente. Portanto, outra pessoa em que se calhar, as coisas não poderiam ser muito fáceis era a filha do Eduardo Santos, do presidente. Havia eu nem vou falar o nome dela, que morreu agora num acidente de automóvel, que nasceu no dia 19 ou 20 de outubro, não vou querer falar no nome dela. Nestes gráficos só tinha menos. Olha, o nosso primeiro-ministro tinha um ano dificílimo, o ministro das transportes e das infraestruturas tinha um ano cheio de desafios. Portanto, é assim, eu tinha posto e tinha falado nos gráficos nestas pessoas todas. Ora, isto vem-me dar força, não é a mim. Eu limito-me, reparem uma coisa. Isto é assim, isto é verdade. Eu limito-me a fazer as regras que os astrólogos descobriram há milhares de anos. Eu não descobri a pólvora. Eu só estou, como sou picuinhas e rigoroso, eu só utilizei as regras da maneira mais rigorosa possível da astrologia. A partir daí, as coisas verificam-se. Pronto, verificam-se é porque a astrologia tem o seu valor. A astrologia tem milhares de anos. Agora, eu pratico a astrologia com muita paixão, é verdade. Porquê? Porque a astrologia me ajudou a gostar de mim próprio, a relacionar-me melhor com os outros, a vaticinar alguns acontecimentos que vieram a verificar-se e que me deram força em mim próprio, mas o talento é da astrologia. Agora, é como, olha, Maria João Pires. Mas há pessoas que recebem melhor energia, que interpretam melhor, não é? Exatamente. Agora, o que nós podemos é ser bons intérpretes. Não podemos ser todos no Paulo Cardoso, não é? Quer dizer, mas podemos esforçar-nos por ser bons intérpretes. Claro, a Maria João... Vou voltar um bocadinho atrás, porque falei daquele meu amigo, Vasco Pintado, e fiz mal aqui as contas, a ansiedade é tanta que eu já estava a pôr a ser pai. Mas vai ser mais tarde. Ele coloca esta questão. Isto é o Vasco Pintado? Sim, sim. Peixe para 21. Por acaso, olha, é assim, por acaso, peixe, eu não posso dizer que é o melhor porque é preciso que todos os peixes tivessem só positivo, mas se houvesse um ranking dos 12 signos, estou a ver, a minha cabra é esta. Portanto, se houvesse um ranking dos 12 signos, os peixes tinham 117 pontos positivos, ou seja, era talvez o signo mais positivo dos 12. Portanto, de uma maneira geral, não quer dizer que todos os peixes, agora tenho que ver a tal tabela dos peixes. Portanto, eu não posso mentir, eu não posso desdizer, quer ver? Como é que ele se chama? Pintado. Olha, é assim, esta é a tabela dos peixes, mas nem todos os peixes, só estes cá de baixo, são os que estão melhores. Mas, de uma maneira geral, muito geral, eu podia dizer que os peixes são talvez aqueles que estão... e outra coisa. O ascendente é importantíssimo. Se uma pessoa tiver ascendente peixe, ascendente carneiro, estou aqui a ver os melhores, ascendente gêmeos, ascendente balança ou ascendente capricórnio, já é uma bênção. Portanto, não é só os signos que importam. Os ascendentes podem, se eu às vezes digo, aqueles nascidos, alguns carneiros, alguns caranguejos, etc., vão estar num período mau. Não, esse período vai ser muito melhor se por acaso o ascendente for destes signos que eu disse agora. Repito, ascendente peixe,
Se não souberem o ascendente, eu tenho uma aplicação no SAP. Basta irem a qualquer motor de busca e pôr assim, calcular ascendente Paulo Cardoso. Se puserem esta questão, calcular ascendente Paulo Cardoso, vão logo ser levados para uma aplicação que eu tenho, gratuita e é super fácil, em que vos dá o vosso ascendente. Agora têm que saber a hora de nascimento. E com Se o não souber, ascendente, faz através do tarô, não é? eu só utilizo o tarot quando não tenho hora de nascimento. Mas eu prefiro a astrologia porque a astrologia usa mais vetores, mais elementos, mais fatores do que o tarot. Para o tarot, nós temos que ter uma intuição muito aguçada, uma sensibilidade muito especial. O Vasco está a dizer que Ó, Paulo, o ascendente dele é leão. e eu entendo e fez-te entender perfeitamente. Falamos um bocadinho sobre o ser multifacetado, a inquietação que sente, que o leva mais longe, não é? Ainda que às vezes tenha que parar e pensar, mas leva-o sempre mais longe. É verdade. O conhecimento é mesmo isto, é uma forma progressiva de. É verdade. O Eu Vasco nunca está a estou fazer mais completamente. coisas ao Vasco. A seguir era uma consulta. Ele, se puder, logo o termo. Eu nunca Olha, estou completamente. só para dizer uma coisa, sentes de alguma forma o inglês tem a palavra mais, faz mais sentido. Misfit, mas em português é inadaptado. Se eu me sinto inadaptado. Uhum. Não, não. Portanto, não é adquirir tanto conhecimento faz tanto que faz, ou que a sociedade tem como envolvente e como os rolos sociais, se sente inadaptado. Não me sinto. Eu acho que só sentirei às vezes inadaptado porque eu gostava de ter nascido numa altura da humanidade em que estes amores que eu tenho, este amor à transcendência, à ideologia, à música, à arte, fosse mais importante do que é. Nós estamos aqui agora a tocar num ponto delicadíssimo. A cultura, se há área que sofreu e que está a sofrer horrores, mais ainda que o desporto, é a cultura. Portanto, a cultura, a arte, a música, o teatro, o cinema, que são coisas que eu adoro, não mereciam estar tão postos de lado. Por outro lado, as pessoas tiveram maior consciência, Paulo, não é? Como? Por outro lado, as pessoas, o público geral, teve maior consciência sobre que não é só o cantor que está à frente, é o cantor, é os músicos, é quem trata o som, é quem é o encenador. E isso ao lado positivo da parte negativa. E nisso, sim, eu compreendo. Olha, esta minha inquietação eu gostava de nascer num mundo... Diga. Gostava de ser? Eu gostava de ter nascido, se calhar, no século XXII. Com o que sabe agora. Eu gosto de estar a vivo e gosto de ter vindo ao mundo nesta altura. E agradeço à minha mãe ter engravidado naquela altura. E ao meu pai, obviamente. Agora, eu vim nascer num mundo muito velho, em que tive que perder ou ganhar 30 anos para provar que a astrologia é uma ferramenta maravilhosa. E mesmo assim, tenho pessoas que não acreditam e que não acreditam. E eu, por acaso, hoje em dia, isto pode parecer orgulhoso, mas olha, há bocado perguntaram-me, quando não acreditam, olha, se não acreditam, o mal é delas, porque estão a desperdiçar uma ferramenta maravilhosa para gostarem mais de si próprios. Nem que não seja pelo conhecimento. Vou estabelecer aqui um paralelismo, que é, eu não pratico, eu não tenho fé, isto para mim não me diz nada. Há muitas pessoas que dizem isso. Mas mal se veem apertadas, agarram-se à fé, seja ela sobre de forma... Exatamente. À religião, à fé, ao homem mágico. Não é? E há que também ter uma abertura a várias religiões, várias culturas, mas isso é difícil de ver. Agarram-se depois e as coisas... Não sei como é que depois lá em cima é feito o balanço. Mas olha, Paulo, antes de terminarmos aqui esta primeira parte, e o Paulo, é uma delícia conversar consigo, eu gostava de que frisasse mesmo aqui o que é que não pode
faltar na vida do Paulo Cardoso? Epá, há uma coisa horrível. Eu não pode faltar liberdade. É nessa parte que o Covid me estragou um bocado. Porque bom, eu tenho um privilégio de ter uma casa com um jardim muito grande. E, portanto, eu quando estou farto de estar fechado em casa, vou passear com os cães, que eu tenho muitos cães e galinhas e patos e perus e muita criação. E vou para o jardim, vou tomar conta dos animais e correr com eles. Porque a falta de liberdade mata-me. E aquilo que me fez mais falta durante este ano foi poder. Apetece-me ir a Lisboa, vou. Não, não podia porque não se pode andar. E depois não se pode ir. Portanto, aquilo que eu sinto mais falta é esta. Porquê? Porque, Alexandre, eu adoro pessoas. Adoro falar com as pessoas. E por isso eu adoro estar aqui consigo e com as pessoas que nos estão a ouvir. Olha o João Paulo. Olá! Lindíssimo, canta. Olha, cá está, estamos a falar dos anjos e dos anjos que fazem música. O João Paulo Peças é assim um intérprete sublime. Aqui vão os. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do João Paulo, do João e do marido. Mas sim, é uma Eu gostava de só contar aqui uma pequenina coisa. Já foram nossos convidados, por isso. Boa. Para o hashtag Lemax Live Talk se encontra o do João Paulo. É assim, eu vou contar uma pequenina história. Eu conheci-os quando uma vez fui ao convento de Alcobaça, ao mosteiro de Alcobaça, e comecei a viajar sozinho. Eu ia lá com o meu pai e com a minha mãe quando era miúdo. E fui lá sozinho para redescobrir o mosteiro. E uma altura eu estava lá nos claustros, estava na cozinha, estava a rever aquilo que eu conhecia desde miúdo, e de um momento para o outro começo a ouvir uma música celestial, uma coisa de outra dimensão. E depois fui atrás da música, penso que era na sala do capítulo, e fui descobri-los os dois a cantarem. Aquilo foi um momento insubstituível. Foi assim uma espécie de momento. Entendo o partilho e sinto mesmo que quando se ouve pela primeira vez algo que nos toca aqui profundamente, nos abre. E não voltamos a ser iguais. É verdade. Estou mortinho que isto tudo avance porque queria fazer algumas coisas, nomeadamente cultura, com o João Paulo e o Pedro. É assim, a música e a pintura e a poesia são os alimentos do nosso do lado mais importante, que é a espiritualidade. Uma pessoa sem música, sem arte, sem pintura, morre, definha, fica limitado ao seu corpo físico. Eu não quero isso. Tirarmos aqui este ponto para muita gente perceber, não é? Especialmente do poder central. Não é? Bom, e eu, da mesma forma que nos disse o que é que não pode deixar de estar na sua vida, o que é que não pode, de maneira nenhuma, fazer parte da sua vida? Olha, eu odeio várias coisas. Eu odeio, por exemplo, quando venho a Lisboa e a ver a agressão no trânsito, aquela agressão, a guerra, gratuita. A agressividade, o lado mais primário, às vezes, com que as pessoas se insultam no trânsito, no meio da rua. Eu bem sei que as pessoas depois, muitas vezes, são quase que levadas a ser assim, porque estão mal com elas próprias, estão mal com o mundo, estão mal e, portanto, fazem ricochete com a sua próprio mal-estar. Mas cá está, a astrologia aí ensina-nos a perceber porque é que este problema veio ter comigo nesta altura da vida. Portanto, a inveja, a insegurança, a violência, odeio a violência doméstica, a violência nas guerras, a violência no trânsito. Se há coisa que eu mais odeio, que eu menos gosto, que me põe fora de mim, é a violência. Por isso, eu desde há muitos anos tinha um desejo de fugir para o campo, que foi isso que eu consegui fazer até agora, arranjar uma casinha, uma quintinha, para poder fugir. Olha, já disse ao João Paulo várias vezes para lá ir passar uns dias, ainda não aconteceu. Mas
para poder receber os amigos, estar com eles, eles vão Bem, passear. tal, com Portanto, ele deve valer a pena, mas prometa-me que quando fizer isso, estará está o Paulo, prometido. como disse? Está prometido. Eu tenho lá um piano de Mas cauda. O Paulo também estará encarregue do piano, quero ver essas variações. Criar. Sim, ok. Eu tenho lá um piano de cauda maravilhoso, que era do meu espaço cultural, cá em Lisboa. Eu organizei quase 100 concertos, recitais de música de câmara, etc. Ali no Principal. Mais tarde tive que vender porque os negócios. Eu fartei-me de ser empresário. Eu fiz uma jura a mim próprio ano passado, em 2009. Eu já não quero ser mais empresário. Empresário é contabilidade, é não sei quê, é passar faturas. Isso asfixiou todo o meu lado, que eu acho mais bonito da minha vida, que é gostar do que não se vê, do que se sente, da poesia, da arte, etc. E eu fiz uma jura a mim próprio, quero acabar com o Paulo Cardoso empresário. Eu não me arrependo do que fiz, mas quero acabar com isto para dar mais lugar ao Paulo Cardoso, sei lá, pintor, se calhar um bocadinho músico, astrólogo, escritor, sei lá. Face a face. E já agora até podemos anunciar aqui que nós também iniciamos aqui uma colaboração Uma espécie de parceria. Uma espécie de parceria, colaboração na área da pintura, o que depois brevemente também falaremos. Olha, eu tenho aqui algumas questões, vou pedir que seja breve nas respostas, porque tenho mesmo que fechar e dar aqui um bocadinho. Ok. Mas olha, a propósito do espaço que me disse que fica no Cabo Especial, da Quinta de Turismo Rural, há um convidado que coloca esta questão. É assim, olha. Entre mar e mar é justamente o espaço rural que eu arranjei para substituir a tal centro cultural que eu tinha em Lisboa. O meu desejo é de voltar à natureza. Há bocado perguntou-me o que é que eu não prescindo. Eu não prescindo da relação com a natureza. E o entre mar e mar, aliás, a palavra mar lembra justamente isso, é a relação com a natureza. E aquilo tem pinhais, tem árvores, tem animais. E, portanto, vai abrir em março, abril, de acordo com as diretrizes da DGS. Isto vai ficar mais nas mãos da nossa ministra, não só, obviamente, da maneira como esta pandemia for ultrapassada. Portanto, quando as pessoas estiverem mais vacinadas, quando este assunto estiver resolvido, a casa vai estar aberta outra vez para fazer encontros de cinema de autor, pequeninos recitais, fazer café-concertos, fazer palestras. Já estão marcados. É com o Paulo, é com as peças e acompanhados por ti. Entre Alemares a apoiar. Por isso. Mas olha, gostei especialmente da sugestão de nome. Vamos à próxima questão. A próxima questão. Para uma atitude e perceber, claro, aquilo que a astrologia me ajudou a perceber é porque é que cada um de nós tem aquele traço da personalidade, aquele mal-estar, aquele problema. Porque é que todos nós temos coisas boas e coisas más, mas a astrologia ajuda-nos a perceber. Eu tenho isto que é uma insegurança minha, mas se eu puder usar aquela qualidade que eu tenho, se calhar vai-me ajudar a resolver aquela insegurança. A astrologia é mágica em relação a isto. E o nosso horóscopo até que temos sobre nós próprios, não é? Portanto, primeiro a astrologia ajuda-nos a conhecermos os nossos limites, as nossas potencialidades, etc. E, portanto, a tentar usar o que temos de melhor, a tentar alterar aquilo que são as coisas menos boas da nossa maneira de ser. Vamos à próxima pergunta. Senhor Alexandre, temos um direto cá na página. Ouvimos falar muito bem do seu trabalho. Olha, pois. Assim, tenho muito gosto. Muito bem haja e com todo o gosto farei. Entrem em contato, o e-mail está no próprio Instagram e fazer isso com todo o gosto. Muito obrigado. Fico muito contente. A próxima, quer ser a última, também é da mesma entidade, e pergunta ao Paulo, qual o famoso que mais gostou de fazer em mapa astral
e para falar dos seus programas de TV autorais. Ela, é assim, eu fiz programas ao vivo em que fiz o horóscopo de uma série de gente famosa. A Margarida Rebelo Pinto, o João Baião, uma série de pessoas. Olha, talvez a Simone de Oliveira. Foi talvez, eu fiz aí 2 ou 3 programas em que, olha, o Herman Saraiva, o Artur Agostinho, são tantos, não posso dizer qual é. Eu fiz, sei lá, 200 programas de televisão em que desvendei os horóscopos das pessoas sobre os quais eu tinha muito, como é que se chama? Olha, o Rui de Carvalho. Fiz o horóscopo do Rui de Carvalho também. E num programa os programas de TV autorais? São estes mesmos. É assim, eu fiz na SIC, no canal SIC. Na SIC, na SIC, não é SIC Notícias. No SIC. Só a Radical ou SIC Mulher? Na SIC Caras, fiz 14 programas que estão disponíveis na própria SIC, ou se quiserem ver no meu canal do YouTube. Estão lá 14 programas em que eu fiz, talvez, o trabalho que me deu mais prazer de fazer na vida. Foi descobrir os pontos secretos da maneira de ser dos famosos. Portanto, aquilo que eles não dizem aos outros. Os pontos mais delicados, mas de uma maneira elegante, obviamente. Eu não ia para você é assim, sabe? Está na natureza do Paulo. É? Paulo, olha, agradeço-lhe. Vou já pôr aqui a tocar um bocadinho do nosso que sugeriu. Nós vamos fazer aqui um intervalo de aproximadamente 5 minutos e voltamos para a segunda e última parte. Está bem? Muito obrigado. Até já, então. Até já. Como podem ver, uma conversa com o Paulo Cardoso é um delírio, porque há sempre tanto a falar e hoje foi, confesso que foi difícil centrarmos só aqui na parte da astrologia. Prometo que na segunda parte isto vai aquecer, porque vamos falar de astrologia e do ano 2021. Até lá, ficam com este tema da Maria João Pires. Regressem connosco.